Bom, minha infância. Acho que tive uma infância feliz. Sim. Ahm, Até aos 4 anos vivi em Portugal. Já estou aqui há 30 anos. Vivi rodeada dos meus avós. Os meus avós moravam na mesma aldeia, os parentais e os maternos. O meu pai já tinha vindo para o Luxemburgo, ele veio um mês antes de eu nascer. Então, durante esses 4 anos, vivi com a minha mãe. Minha mãe, em 92, decidiu ir para o Luxemburgo. E isso foi difícil para mim. Porque tenho a visão ainda dela estar a fazer as malas na noite que ela tinha que vir para o Luxemburgo e eu a pedir-lhe para me pôr na mala. Se faz favor. Aí é o que foi mais difícil. Porque eu fiquei com os meus avós e como eu não tinha pais para me proteger, no infantário as crianças são terríveis. Então, quando era a hora da sesta, recordo-me que as educadoras tinham que me tirar da sala e os outros meninos aproveitavam para me bater. Depois vim para cá em 93. Outra grande mudança, muito difícil. Eu estava habituada a ter os meus avós sempre, e os meus pais aqui, porque sim, entre parentes. Eu sou um pequeno acidente. Minha mãe foi mãe aos 15 anos e o meu pai tinha 19. E então eu sempre fui rodeada dos meus tios e dos meus avós. Vim para aqui e não tinha ninguém. Eu aqui no Luxemburgo só tenho os meus pais e o meu irmão. Fui confrontada com uma língua que não percebia. Morávamos numa aldeia, Gaspariche, não é aldeia, onde era só luxemburgueses. Na minha turma eu era a segunda portuguesa, mas era a única que não percebia um puto de luxemburguês. Tinha lá uma colega que então fazia a tradução entre a professora e mim. Foi muito difícil. Lembro-me de ir a correr para a minha cama, a chorar, a chamar pela minha avó para a minha avó me vir buscar. Não percebia nada, ficar doente para não ir para a escola. Ir para a escola na mesma. Foi muito difícil, os meus pais trabalhavam muito para construir. Naquela altura valia a pena trabalhar horas suplementares que os impostos não te vinham comer tanto. Conseguia-se pôr dinheiro de lado e os meus pais queriam uma casinha para a gente, então trabalhavam noite e dia. Não era um sonho. Eu sempre sonhei ser cabeleireira. Nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Depois lá me disse, banqueira, também seria bem. Um escritório, só que chegando ao 9º ano não tinha pontos para entrar para o comércio. Aqui naquela época as metas eram bem altas. E só tinha pontuação para ir para o paramedicar. Então eu disse, bom, eu vou. Educadora. Mas depois tive a sorte ou o azar de ter uma professora que era antiga professora na escola de enfermagem. Me estimulou a ir para a enfermagem. Lá fui eu. Gostas de ficar? Hoje em dia gosto do meu trabalho, mas quando tive o meu diploma de enfermagem, eu adoro as técnicas. Fazer pensos, tirar sangue, adoro isso tudo. Mas tinha um grande problema a minha comunicação. Porque eu sou muito introvertida, sou muito tímida. Não se vê nada, mas sim sou. E eu não me via ir trabalhar assim como enfermeira. Então disse-me, vou para a psiquiatria para melhorar a minha comunicação. E aí descobri um outro universo. Um universo onde tem um pouco mais de tempo para conhecer o nosso paciente e não é só um número, não é só um acto, não é só uma operação, mas tem um seguimento. Desafios. O maior desafio é que eu não trabalho com máquinas. Eu tenho sempre alguém à minha frente. E o desafio é não me deixar consumir. Porque com a pessoa lá à frente, às vezes acorda demónios em nós. Coisas que a gente quis apagar. E às vezes é difícil, porque não conheces a pessoa, mas sabes que a pessoa está-te a irritar.
Mas não é a pessoa em si, é porque tens algo no teu passado, essa pessoa revive algo que vivestes e isso é difícil. E então, pelas fases que eu já passei, o destino é cruel ou o destino é mestre. Quando estás mal, chamas as pessoas com os mesmos problemas. E como é que há de cuidar essa pessoa que está a passar pela mesma coisa do que tu? Às vezes é difícil. Valorizante. Na psiquiatria há uma coisa que é muito triste. Que não te podes esperar que a pessoa cure. A maior parte são patologias crónicas, pode-se estabilizar. Já fico muito feliz de ver que a pessoa sai de casa ou que a pessoa tem uma melhoria. Não posso, para mim isso já é gratificante, mas não posso deixar ir abaixo quando tem uma recaída. Isso temos que aprender quando começamos a trabalhar, que no início a gente quer curar as pessoas. Queremos ter, ok, aquela doença passou. Há muitas recaídas e no início isso é difícil porque começas-te a perguntar o que é que eu fiz de errado? Aonde é que eu errei que não o pude ajudar? E temos que aprender no início da nossa carreira que a gente só está lá para acompanhar a pessoa. Estar lá quando tem uma recaída e ajudá-la outra vez a levantar-se, mas não somos nós os mestres da vida delas. Para a psiquiatria, a morte. Há pacientes, por exemplos, Kevin Zumba, que de tarde tinha sido internada, porque internada, para as pessoas que não conhecem em Portugal, toda a gente diz, ela foi internada. Há uma nuance na palavra. Ela foi hospitalizada, porque internada é hospitalizar alguém contra o seu querer. E essa pessoa tinha sido internada porque esse dia, na casa, no hospício, desculpa lá, no hospício, ela tinha comido os óculos dela. E chegou, era uma conhecida nossa, chegou toda cheia de energia, a tratar-nos mal, a mandar-nos coisas. E no dia seguinte cheguei e ela estava morta. Por alguma falha médica. Porque não tinham-nos trazido logo para a intensiva, nem pelas urgências tinham passado. E não foi diagnosticado, se calhar a pessoa tinha uma hemorragia interna. E sim, isso é difícil. É difícil quando temos pacientes que acompanhamos há um certo tempo e que conhecemos quando eles estão estáveis. E eu depois ter que tratar deles, lavá-los, vesti-los, para o seu último dia. Também tive uma outra situação também com a morte, onde fiquei assim um bocadinho triste com as minhas colegas, com a dificuldade delas se confrontarem com a morte. Foi uma pessoa que faleceu e a gente preparou, foi durante a noite, a gente preparou e pedimos autorização para deixá-la no quarto, porque era para o homem vinha de manhã para se despedir da esposa e as minhas colegas tinham tanta dificuldade de ter uma morte no andar. Mal a equipa da noite se foi embora, foram logo chamar os outros andares para levarem para a morte. E acho que isso é uma falta de consideração para a família. Eu tendo passado por isso, acho que é muito mais bonito ver a paciente, esse tanto querido, no quarto, parecendo que está a dormir, do que ir lá abaixo, numa sala de adeus, ao pé da morte. Não tem nada a ver. Muito difícil a barreira da língua. Mas gosto de aqui estar. Faz 30 anos, acho que sou mais luxemburguesa do que portuguesa. Mas eu sinto-me portuguesa, a minha casa foi sempre falar português. A escola portuguesa era obrigatória na primária, graças a Deus.
Onde eu estava na escola fundamental, o Estado luxemburguês tinha integrado as aulas portuguesas dentro da escola. Então, por exemplo, eu tinha ciências naturais em português, tinha a história em português. Isso é muito valorizante, se comparamos com outros países aqui à volta que não têm isso. E agora perdi-me. Mas sim, gosto muito de estar aqui. O único ponto em sendo imigrante é que toda a vida somos imigrantes. Chegamos a Portugal olha o luxemburguês, olha a luxemburguesa. E aqui és, olha a portuguesa. Não tens nenhum lado onde possas dizer que estou em casa. Fico muito. Então, eu conheci o Pedro em 2011. A tal história, encontro-se um homem, uau, o homem da minha vida, vamos construir vida, família, comprar casa, comprámos uma casa em 2014, casa que só nos trouxe problemas, casa que nos fez quase separar, isto foi em 2014, entramos para a casa em março de 2015, o destino deu-nos um bocadinho de tempo para se acalmar. 6 meses depois, o Pedro começou-se a queixar, tinha dificuldades a ficar sentado, tinha dificuldades a andar, só estava bem deitado. Eu fui ao generalista porque o Pedro já tinha tido um cancro 5 anos antes, eu não tinha conhecido ele. Mas estava... já não tinha nada de sermos juntos. Ele foi ao generalista, o generalista passou baixa, sem mais exames, foi ao outro generalista, foi ao mesmo generalista porque não estava bem, e esse generalista que o conhecia desde sempre, parecia o tratar como, tu só queres é baixa, só que o problema não estava nenhum. E ele foi outra vez ao médico, só que graças a Deus, ou graças ao destino, esse médico não estava de férias nessa semana, e então fomos a um médico aqui perto, também aqui em Dulanche, e esse médico, a primeira pergunta, quando o Pedro explicou os sintomas, a primeira pergunta que me fez foi: você já teve cancro? Você já voltou-se? Ou parece um logo? Fez logo aquele liar entre, ok, este sintoma se calhar pode ser cancro. Efetivamente. Foi duro, mas como é que é dizer, nunca se soube qual cancro é que era. Fizeram-nos esperanças. Eu tinha esperanças, foi um combate de novembro de 2015 a novembro de 2017 até julho de 2017. Eu tive sempre esperança, eu lutei, eu trabalhava a 100%, com os meus turnos, ou nos meus dias de folga, eram os médicos. Quando ele estava hospitalizado, o meu tempo livre era no hospital, eu estava lá sempre. Depois, em julho, ele foi hospitalizado com uma insuficiência renal. Aí eu perguntei ao médico apenas o prognóstico da insuficiência renal, nem estava a referir ao cancro, e esse médico, que não era médico dele, era um médico que estava lá de assistente, disse-me que ele tinha semanas sem meses. E aí, o meu mundo caiu, porque ninguém me disse isso. E ele vira-se para mim e diz-me: madame, a senhora não sabia que se um homem estava a morrer. E eu disse: não, nunca me disseram. E para mim isso foram os piores meses da minha vida. Eu proibi o médico de dizer ao Pedro, porque tinham começado a imunoterapia experimental e eu queria ver, porque eu sabia, se lhe fossem dizer ele ia abaixo e depois podíamos experimentar os tratamentos que quiséssemos, já não ia dar. E eu queria primeiro que esse tratamento acabasse, se não tivéssemos resultados, então sim, não quer dizer. Em agosto recebo um telefonema do Pedro, que estava hospitalizado, a dizer-me: Vera, disseram
que é o fim. Também achei um pouco difícil dizer eu isso sem estar lá a família. Só os médicos iam. Ele voltou para casa em setembro, sofreu uma queda e foi de urgência para o hospital porque as dores dele, o cancro estava, ele foi operado. O Pedro, para o final, tinha uma stomia, para quem não sabe, uma ileostomia. Ele fazia as necessidades com saco, as urinas também eram com saco. Tem que falar mais alto? Ainda mais! Não, tu estava a falar assim também. E pronto. E ele foi para o hospital com dores horríveis, já não se conseguia mexer. E de lá já não sei mais. Teve de outubro a novembro. Uma coisa que eu achei muito carinhoso da parte dele foi a gente casou-se no 10 de outubro, então ele acompanhou-me essa data, acompanhou os meus anos, dia 28, acompanhou a nossa data de namoro, dia 11 de novembro, e no dia 12 de novembro ele partiu. E foi muito difícil para mim esses 2 meses, porque ir ao hospital, dar forças a alguém para lutar é diferente do que ir ao hospital para acompanhar a morte. Isso foi muito difícil. Aproveitar o momento presente. Porque quando ele estava, visto que ninguém nos disse que ele ia morrer, a gente dizia sempre, quando tu curares, quando tu estiveres melhor, vamos aqui. Quando tu estiveres melhor, fazemos isto. Não, não é quando tu estiveres melhor. É aproveitar o momento onde, hoje é um dia bom. Anda, bora, vamos passear. Não é? Acho que isso foi a maior lição. Aproveitar o momento presente. Um dia, é o dia. Porque hoje estamos vivos. Amanhã quem sabe. Eu posso estar a falar hoje com vocês e sair lá fora, ser atropelada. E já não sou. Porque o relacionamento. Sincero. Há 2 doenças. Mas acho que isso herdei da minha mãe. Há 2 doenças que para mim é uma fobia. É o cancro e a sida. Eu tenho muito medo. Eu tenho pavor nisso. Para mim, quem diz estou curado do cancro é uma remissão. Não posso, nunca se pode dizer eu estou curado. O cancro é uma coisa tão má que se a gente não mudar o nosso funcionamento, ele vai voltar. E isso vi com o Pedro. O Pedro era uma pessoa muito fechada. Uma coisa que também se tem, que a ciência provou, é que o cancro está ligado aos sentimentos, às emoções que não se verbaliza. O que não é verbalizado consome-nos por dentro. Isso tem que se ter em mente. Por isso, quando se tem raiva ou quando se está triste, mas na nossa educação foi ensinada a não dizer nada, a engolir. Não engolem. Escrevam, pegam um papel, escrevam como se estivessem a escrever uma carta a essa pessoa que vos fez tão mal. Não é preciso mandar a essa pessoa. É só para vos libertar a vocês das emoções. Acho que essas são as 2 grandes coisas que me tenho. Acho que ainda estou a lidar hoje. Hoje posso dizer que já estou muito melhor. Sempre me perguntei, e ainda hoje me pergunto, o que é o pior? Saber se vai perder a pessoa ou perder a pessoa sem saber que ela vai morrer. Acho que os 2 lutos são difíceis a passar. Eu sei que tive que ser forte, tive que desenvolver uma carapaça. Eu era o pilar do Pedro naquele momento e era o pilar de toda a família. Eu recordo-me, eu não chorei. Eu sei que quando o Pedro partiu, pode ser um bocadinho macabro, mas quem passa por isto, percebe? Foi um alívio. Não um alívio de perder, mas foi um alívio de dizer, ele já não sofre. O Pedro estava ligado
a uma anestesia 24 horas sobre 24. O Pedro tinha morfina oral, o Pedro tinha morfina em subcutânea. Eu não... Uma coisa que tenho muita pena é, eu quando dormia lá, porque graças a Deus faço publicidade para o SHEM, a equipa oncológica do SHEM é 5 estrelas. Eles deixavam-me lá dormir sempre que eu quisesse, só que para mim isso era muito difícil, então só fazia os fins de semana. Eu não podia dormir com ele numa cama, porque ele tinha a matelas gonflável e cada movimento, o mais em cima, causava muitas dores. Eu não o podia tocar. Então quando ele partiu para mim, nessa parte aí, sei que ele já não estava a sofrer, mas foi-se embora, já não estava ao pé de mim. E tive que ser forte, porque fui eu que organizei. Eu tive uma equipa atrás de mim, de enfermeiros, eles foram excepcionais. Eles clarificaram-me par rapport ao... Está-me a faltar as palavras. Ao testamento. Visto que eu não era casada, que era só parte C, eu não tinha direito a nada. Então imaginem-se lá, ter um marido a morrer, debaixo de altas doses de morfina que já começava a alucinar. Teve que mandar vir um notário para fazer o testamento. Isso já me ajudou bué. Foram eles que me ajudaram nesse processo. Foram eles que me deram os endereços a quem me virar, preparar o enterro. O Pedro queria ir para Portugal. Como é que se faz isso? Eu nunca tinha ido a um funeral. O meu primeiro funeral foi do meu marido. Organizar isso tudo, eu já tinha tudo preparado. Os meus sogros não queriam no início realizar o que ia acontecer e então eu tive que ser forte para a gente todos. Eu no enterro não chorei. Não tinha a capacidade e para aqueles que nunca foram ao enterro em Portugal, aquilo é horrível. Só posso dizer, é horrível ver toda a aldeia vir só bisbilhotar, é que nem é dizer adeus, é vir bisbilhotar como é que a pessoa está, como é que a pessoa está vestida. Para mim foi muito importante ter um caixão com vidro no início, que era para ter a certeza que era mesmo o meu marido que lá estava. Ele morreu mesmo, ali, não é um sonho, mas quando vi aquele desfile de pessoas que vinham só bisbilhotar, para mim foi arrependo-me muito de ter vindo aquela janela. E eu depois, os meses passando, foi difícil. Depois começa-se a dizer como é que era a voz dele. Começa-se a pensar, ok, estou a esquecê-lo, a cair na realidade, ele não está cá. E eu passei por uma fase que me autocastigava. Porque é que ele partiu e porque é que eu estou cá. Ele queria viver, eu não. Durante muitos anos foi isso. Eu tive várias adições. Não fui para as drogas, mas para o álcool. Eu embebedava, se fosse preciso. Eu comecei a beber sozinha em casa. Foi um período curto, mas foi. Eu procurava conforto em braços de homens que sabia que não me iam reconfortar. Andei-me a estragar. Durante muito tempo andei-me a castigar. E vai fazer pelo menos 6 anos que ele faleceu. E muitas vezes pensei, já estou curada, mas cada vez que vem esta época aqui, lá se vai a ver outra vez um bocadinho abaixo. E no ano passado, quer dizer, há 2 anos, em setembro morreu o meu avô. Outra vez. E eu não me despedi dele. Tinha lá estado em agosto, só uma semana, e ia voltar em setembro. E então disse, eu fui dizer olá. Para mim não era grave não me ter despedido, porque em setembro ia lá estar outra vez, 2 semanas depois, chegando fim de agosto, o meu avô morreu. E toda essa culpabilidade acordou-me outra vez a culpabilidade, febre. E o estresse no trabalho, e como disse, trabalhar com pacientes não é trabalhar com computadores, acordou muitos sentimentos em mim, muito estresse e fui-me abaixo. Em abril de 2022,
caí numa depressão. Já andava comigo, né? A gente diz, vai passar, vai passar. E foi muito difícil essa depressão, porque para a cultura portuguesa, ou para os meus pais, eles não compreendiam. Tu não queres trabalhar, tu estás na cama porque és preguiçosa. Um trabalho como o teu, eu também quero estar em casa e ser paga. Foi muito difícil e acho que os meus pais só perceberam a dificuldade onde eu estava quando eu comecei a falar de suicídio. Porque eu dizia à minha mãe, eu não me faço nada porque tenho a ti e ao meu pai. Eu não te quero fazer sofrer. Se eu não tivesse os meus pais, Francisco, eu já não estava aqui. Quantas vezes é que eu não agarrei no carro e só me apetecia me mandar contra um mar? E eu depois dizia-me, não, eu tenho o Mike é o meu cão, eu sou mãe de um patudo. E dizia, não, ele está aqui no carro, não posso fazer isso, eu não mereço. Mas quantas vezes, e a mim, onde eu tive medo de mim própria, foi em agosto do ano passado, que me disse, aí já nada me prende. Mesmo nada, e eu já andava em psicólogo. Não tenho vergonha, eu tenho uma psicóloga genial, a Sónia, olha, um beijinho Sónia, que me ajuda muito, e também tenho antidepressivos, porque vi que precisava para ter uma bengala. Os medicamentos não curam, não é a solução milagre, porque se a gente quer sair de uma depressão é a gente somos atores da nossa vida. Ninguém pode nos tirar o sofrimento que vai dentro de nós, só a gente. E temos que cultivar coisas que nos fazem bem. E é isso que eu ando à procura. Eu ainda ando nesse caminho de procura. Já me sinto muito melhor. Não sei se respondi à tua pergunta, mas no início eu tenho amigas 5 estrelas. 5 estrelas. Eu tenho amigas que quando o Pedro morreu, deixaram tudo e vieram ter comigo ao hospital. Encarregaram-se de avisar os outros da equipa que ele tinha falecido. Eu não tive que fazer isso. Vieram à minha casa. Uma coisa muito importante também. As pessoas, quando alguém parte, todos os dias tem-se telefonemas, tem-se pessoas lá em casa, no momento onde tu queres estar e ter a tua paz. E passados uns meses ninguém vem, ninguém te telefona. E é nesses meses aí que é quando tu cais na realidade, que é o mais difícil. Eu tinha amigas para isso. Eu tenho uma família, os meus pais são 5 estrelas. Isto é uma homenagem à minha mãe, que é uma grande mulher. Se eu sou uma mulher, uma das tuas perguntas era porque é que eu sou uma mulher forte, ou onde é que eu fui buscar esta força? A minha mãe. Vocês têm que pensar, a minha mãe era uma pequenita, com 15 anos. É uma mulher muito forte, porque sofreu tanto. As pessoas nem a conheciam e apontavam, olha, é aquela que está grávida, e ele foi para o Luxemburgo, e ela está aqui. A minha mãe transmitiu-me uma força enorme. E agradeço, sou filha de mulher de limpeza, e o meu pai limpa chaminés, e tenho muito orgulho neles, porque graças a eles tenho um bom trabalho, tenho uma boa educação, bons valores, e sou a pessoa que sou hoje. Foram eles que me deram muita força. Eu querias tudo isto um pouco aos teus pais. E a ajuda, desculpa. Fiz esta parente para homenagear a minha mãe. Que aliás, ontem eles fizeram 31 anos casados. A força. Aqui o sistema, até temos um bom sistema de saúde. Temos a Fundação House Omega, para quem não sabe, quer dizer, Omega 90, diz assim. Acompanha as pessoas que estão com cancro,
ou em paliativos, mas também acompanho os familiares e acompanho-os depois também. E se vocês não têm dinheiro, vocês fazem um donativo ou não dão nada, eles estão lá na mesma para vos apoiar. Então, em primeira fase fui aí. Depois, também tive bons psiquiatras com quem trabalhei e pronto, as minhas amigas são todas enfermeiras em psiquiatria. Essa também foi uma grande força minha, porque não me apoiaram como amigas, mas apoiaram também como profissionais. Não eram a 100% neutros, mas ajudaram muito. Até na fase de deixar partir o Pedro, elas ajudaram muito. Depois, passei pelaquela fase assim de está tudo bem, aí deixei tudo. E não andei em consultas até a depressão, até cair mesmo baixo, e aí voltei então para essa psicóloga, Sónia Soares, que também foi uma amiga que me deu, como o destino é, eu estava tão mal e as listas de espera aqui são horríveis, pessoal, tem 6 semanas, 8 semanas de espera, eu estou mal, alô, preciso de alguém agora, e nada. Fiquem sabendo, se estão mal, em desespero, podem telefonar sempre para o SHEM, que tem uma linha 24 horas sobre 24, com uma enfermeira, que é o 57 11 24 500, que vos pode ouvir a todos os momentos, e também podem ir às urgências. Tem o centro de crise, que é essa enfermeira. Uma voz às vezes ajuda muito, quando se está naquele desespero. Eu lembro-me quando estava tão mal, eu andava a chatear as enfermeiras da oncologia e elas tinham sempre uma orelha para mim, e só falar aqueles 20 minutos, chorar o que devia chorar, já me acalmava para aquela noite e já me ajudava a dormir. Isso é muito importante. Sim, e então fui comer com uma amiga a dizer-lhe, eu não encontro psicóloga, eu sei que tu não podes ser minha psicóloga porque somos amigas. E ela disse, olha Vera, ontem estive a comer com uma colega que vai se pôr independente, é assim que se diz, e é portuguesa e a química dela eu acho que funcionaria super com a tua química, eu deixo o teu contacto, olha, fusionamos. E não fiquem com alguém que não sentem química, porque para vocês poderem se desenvolver, têm que ter alguém que vos ajude, a quem tenha confiança. Não se obriguem a ir a um psicólogo, saem de lá ainda pior para lá fora, porque isso não ajuda. É o conselho que eu posso deixar. Ainda estou a lidar, tanto que eu sou assim um bocadinho viçosa às vezes. E eu estive doente há 2 semanas atrás. Uma coisa mínima, viral, não. Só que nem me apetecia sair de casa, e eu sei que outubro, novembro para mim é sempre aquela época onde o moral vai abaixo, e então não me apeteceu ir comprar os meus medicamentos. Andei 4 dias sem e sinto que ainda preciso do meu antidepressivo, porque senão vou abaixo. Senti-me, já que tinha começado outra vez aquelas ideias, mas porquê eu estou aqui? E isso já era, ok Vera, tens que ir comprar os teus tratamentos, já não dá. Para quem não sabe o que é a depressão, a depressão não é uma doença que vem de um dia para o outro. Eu tenho a mania de dizer aos meus pacientes, é um saco que se traz nas costas, e que cada evento difícil pode ser uma discussão com um ente querido, que a gente mete lá para dentro, não se trata, só se armazena. E chegando a um ponto, o nosso corpo é tão inteligente que aquele estresse emocional que está naquela mala tão pesada, o corpo já não consegue suportar. E eu comecei a ver com irritabilidade, insónia, choros, ideias negras, já não conseguia gerir nada. Por exemplo, eu tenho um trauma ainda hoje, eu tenho que telefonar a médicos para consultas. Portanto, a vez de ter que telefonar a médicos por causa do Pedro, eu tenho dificuldades a telefonar. Já está melhor, já telefono, mas
muitas vezes evitado. E, como dizia, eu refugiava-me então também no sono. Eu passava os meus dias na cama, não queria ver ninguém, afastava todo mundo. Comecei a falar então com a Sónia, comecei a fazer exercícios, comecei a cultivar-me sobre... Eu já tenho uma bagagem, não? Derivada ao meu trabalho, também já trabalhei com pessoas que sofriam depressão. No início também é difícil para mim perceber como é que pode estar assim. Quando falo agora disso, era muito difícil para mim conceber pessoas que vinham às urgências e que diziam: eu quero morrer. Eu dizia: foda-se, tenho o meu marido lá em cima que está a lutar para viver e este quer morrer, tem tudo de bom na vida. Quando passei por isso, pois eu própria já era diferente. Eu dizia à minha mãe: não percebo, mãe, eu tenho tudo. Tenho um bom trabalho, tenho uma boa vida, tenho bons amigos, tenho boa família, tenho uma boa situação financeira, mas eu não quero viver. Eu estou farta de viver e só quero é morrer. É um sofrimento dentro de nós que ninguém consegue perceber. Eu não consigo perceber o vosso sofrimento e vocês não conseguem perceber o meu. É uma coisa interior e é muito difícil a explicar. Mas estes sintomas que eu relatei é muito comum. Aquela isolação, isolamento. Eu nem me apetecia tomar banho. Eu podia passar uma semana inteira sem me lavar, sempre com a mesma roupa, a cheirar mal. E eu não sou assim, mas nada tinha importância para mim. E quando comecei então o tratamento e a falar com a Sónia, comecei a ler, comecei a fazer atividades de desenvolvimento pessoal, comecei a fazer desporto, a cuidar de mim, porque se vocês não tomarem conta de vocês próprios, ninguém o faz por si. Como disse a minha mãe é uma fonte de inspiração grande. E eu própria também. Porque me digo, eu quero viver. Sou grata ao universo por tudo o que me deu. Eu agora aprendi a não me vitimizar mais. No momento vitimizei-me muito e digo obrigada, sou grata por todos os aprendizados que tive e experimento ser melhor, experimento ter pequenos objetivos, tipo, vou pegar um exemplo estúpido, a perca de peso. Não vou dizer eu quero perder 30 quilos, mas ok, gostava de perder mais 1 quilo, assim, pequenas metas que eu sei que são realizáveis. Não é preciso se dizer eu vou escalar o Monte Everest amanhã, se nunca escalei. Por isso tem que se começar com metas pequeninas que são realistas no tempo que se focaliza. O Monte Everest daqui a uns 20 anos, se calhar. Não é nenhum sonho meu. Já para já, muito importante é ter um trabalho que se gosta. Se levantar todos os dias e dizer sou grata por um trabalho que tenho e que gosto de fazer, sou grata pela equipa que tenho. Tenho uma equipa 5 estrelas também, compreensíveis, que, como é que é dizer, eu tive esta equipa depois da minha depressão. Foi também agradeço-se à gente, para fazer aqui um bocadinho de publicidade. A direção, eu disse que já não conseguia ficar mais no posto onde eu estava, que era muita responsabilidade, muito estresse para mim, e eles arranjaram então um posto mais calmo. E até hoje, pode ser que amanhã já não, mas até hoje é uma equipa que eu afeciono, um trabalho que eu gosto. Isso é muito importante. Ir para o trabalho sem ter aquela bola, porque eu também já tive isso noutros trabalhos, sem ter aquela bola, não, tenho isto para fazer, vou ver estas pessoas, não quero, preferia só ficar em casa. Ir para o trabalho e ter aquele, mais um dia. Isso é muito importante. Equilíbrio em casa, fazer coisas que gostam, eu adoro cozinhar. Vocês nem se imaginam quando eu chego do meu turno da tarde,
eu vou cozinhar para o dia seguinte. Eu faço ainda o meu desporto. Eu não sou nenhum bodybuilder, nem gosto de fitness, Falta de mas meto música e faço os meus exercícios e isso já equilibra. E ter um bom cerco de amigos ou de família. Eu sei que quando ligo à minha mãe digo: mãe, hoje não estou tão bem, não me apetece ir de casa. Os meus pais pegam pelos sentimentos e dizem: Vera, o teu pai vai fazer uma grelhada, tens a certeza que não queres vir comer? E pronto, lá vai a Vera, com uma grelhada do Silvar na Vera não consegue ser. Como disse, tenho a Sónia. Quando me sinto mais triste, permito-me também de chorar. Muito importante, libertar as emoções. Ando a fazer também uma formação de sofrologia, que também me ajuda a mim. Andei-me a cultivar nas técnicas alternativas. Também fiz Reiki, formação Reiki. Passo tempo com o meu cão. Sim, passo tempo. Uma coisa que eu aprendi. Muito tempo era como aquelas jovens que cultivavam fotografias só para ter likes. Quantos mais likes tenho, mais sou apreciada, mais as pessoas gostam de mim, mais autoestima eu tenho. Eu tenho que ter pessoas à minha volta para ser alguém. Eu sofri de violência conjugal. Porque, e graças a Deus tive esse... Não é o Pedro, nem é o meu namorado atual, mas graças a Deus tive esse gajo para aprender a apreciar momentos comigo sozinha. E hoje em dia meto fotos muito raramente, e acho que tu também és testemunho disso, nas minhas redes sociais. E quando meto, acho que também é para incentivar assim um bocadinho as pessoas a mostrar: olha, antigamente era assim, agora estou assim. Muito raramente, porque quanto mais a gente expõe a nossa vida privada, mais ciúmes a gente atira. Por isso, cultivem a vossa vida privada. O que é bom, partilhem com as pessoas que vos são importantes e não as redes sociais, porque nas redes sociais não há só amor. Acho que eu tinha muitos chantiers na minha vida. Era eu com a minha falta de autoestima, era o meu trabalho, eram dificuldades que eu vivi na infância, porque eu era filha única durante 11 anos, super mimada. De repente também veio um irmão, que eu tenho 11 anos de diferença com o meu irmão, isso também foi um pouco difícil a aceitar. Isso tudo agora está curado. Mas o domínio amoroso é o chantier que eu ainda tenho. Eu acho que é muito difícil e tem que ser um companheiro muito compreensível. Que ature uma chata como eu, com este passado difícil. Porque o Pedro será sempre presente. Eu tenho duas sogras e 2 sogros. Os pais do Pedro serão sempre os meus sogros. E acho que quando alguém entra na tua vida, já tem que começar com isso. Ser alguém que consiga aceitar essa situação, consiga aceitar que todas as vezes que eu vou a Portugal, eu vou visitar o Pedro. Sinto essa necessidade. Sei que aquilo é só um corpo, que ele não está lá, mas preciso lá ir. Mas ainda tenho muito a evoluir nesse ramo, porque fiquei com um grande traumatismo. Isso eu sei. Não me consigo projetar no casamento, não me consigo projetar em crianças. Ainda tenho um bloqueio. Então, planos. Gostava de ser mãe. Quando este bloqueio desaparecer, não vejo a minha carreira, os meus 40 anos, a ser enfermeira. Gostava
poder-me pôr a minha conta, fazer outras formações, evoluir. Muito importante. Temos que evoluir, temos que, seja no ramo que a gente está, a ciência, as tecnologias evoluem, temos que estar sempre update. Até para o cérebro, porque uma pessoa que não evolui, as células começam a morrer também. Não há estímulos, elas estão na zona de conforto. Uma coisa muito importante, saiam da vossa zona de conforto. Peguem 5 minutos e beber um café sozinha. Ir sozinha de férias é espetacular. É o conselho que eu dou. Continua a falar que tu queres jogar o gol. Não fiquem no vosso canto a sofrer sozinhos. Não tenham vergonha. A depressão não pega. E as pessoas que dizem que isso é tudo só na cabeça, mandem-os foder. Procurem ajuda. E sim, façam o que vocês gostam de fazer. Peguem as pessoas que vos fazem bem e que vos querem bem. Não aqueles amigos que só estão presentes quando tudo está bem. Acho que é só essa a mensagem. E aproveitem o dia a dia.